A produção de alimentos é, sem dúvida alguma, uma atividade essencial para a vida humana. E, obviamente, ela se altera na medida que alteram as relações sociais e econômicas, as tecnologias. Sobre o campo, sobre a produção de alimentos, reproduzem os mesmos conflitos, né, que estruturam a nossa sociedade. Sobretudo a partir da segunda metade do século XX, né, novas tecnologias são impulsionadas muito em razão da busca de uma certa lógica de ampliação da produtividade. Sobretudo a partir da segunda metade do século XX, a utilização de produtos químicos sintéticos, né, se intensifica no mundo. À época, sobretudo naquela época, o pensamento de então justificava esta utilização, estas tecnologias, em razão de ganhos de produtividade. Fiz durante um determinado tempo um estágio na FAO e que estudávamos, portanto, o argumento que era utilizado à época pela Revolução Verde de que o uso, né, de agrotóxicos era necessário para ganhos de produtividade. Só que a humanidade aprende. Ela aprende inclusive com seus erros. Obviamente o capital do agronegócio, né, aquele que sobretudo faz riqueza a partir da utilização, da exploração intensiva, ela vem ampliando a utilização desses agroquímicos. Hoje, o Brasil, ele é, de acordo com os dados internacionais, inclusive os dados oficiais do próprio Ministério da Agricultura, me corrija se estiver errado, o maior consumidor mundial de agrotóxicos. O que daria, inclusive, uma razão de 5,2 kg por habitante ano. É muito agrotóxico. É muito agrotóxico. Portanto, esse não é mais um tema econômico, simplesmente. Esse é um tema da saúde pública. O levantamento epidemiológico, eu fico, inclusive, muito à vontade, porque há médicos aqui à mesa que podem me corrigir. Levantamentos epidemiológicos, inclusive, feitos aqui no Ceará, mas não só no Ceará, também no Ceará, dão conta de que em regiões em que há uso intensivo, em que as populações são submetidas continuamente a uso de agrotóxico, desenvolvem mais neoplasias, cânceres, né, até da ordem de 40% do que a população em geral. Levantamento do EMOSSE, do nosso EMOSSE, secretário João Marcos, nós estamos tratando de saúde pública. Levantamento do EMOSSE com trabalhadores do campo, da Chapada do Apodi, dados revelam que já há alterações cromossômicas em 25% do grupo de trabalhadores pesquisados. E não somos... Portanto, esse tema não é um tema circunscrito só à atividade econômica. O professor Pedro Jairo bem sabe. Recentemente, o Tribunal Regional do Trabalho, o Dr. Cláudio Silva está aqui, ao analisar o caso do Vanderlei, que morreu, está constatado em sentença de primeira instância, confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho, pela exposição continuada de agrotóxicos, numa sentença liminar para toda a justiça brasileira, que condena a Fresh Del Monte a pagar uma indenização de R$350 mil pela morte desse trabalhador, causada, portanto, pela exposição contínua a agrotóxicos. Nós estamos falando da pesquisa da COGER, que, analisando 24 amostras do aquífero Jandaíra, por exemplo, constata que 22 estariam contaminadas com algum dos elementos químicos provenientes de agrotóxicos. Nós estamos falando de mutações genéticas. Hoje, pela manhã, eu estava recolhendo, inclusive, os depoimentos inclusive do Ceará, da Chapada, sobre mutações genéticas, sobre abortamentos provocados pela exposição contínua de agrotóxicos. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando, portanto, não só da produção e, inclusive, do consumo. Deixei esse último aspecto. Porque não se trata, quem está nos vendo agora pela TV e Rádio Assembleia, mas isso é lá na Chapada. Mas isso é em Barbalha.
Ah, isso é lá na Serra de Baturité, isso não chega à minha mesa. O veneno está na mesa. Documentário do Silvio Tendler. Ele está na mesa no alimento. No alimento, ele está no pimentão, na cebola, no mamão, ele está na fruta, ele está no legume, ele está no grão, ele está inclusive no alimento industrializado. Inclusive no alimento industrializado. Os dados da Anvisa também são assustadores. Eu fiz circular entre os deputados uma nota, talvez o documento mais recente, inclusive, do Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde. Não se trata, portanto, de uma oposição ideológica. É o Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde que está alertando a sociedade brasileira. Ou nós superamos um padrão de produção de alimentos baseado na exposição contínua a agrotóxicos, ou nós teremos cada vez mais cânceres, contaminações de aquíferos, contaminação do solo. Que riqueza vale a pena ser produzida desta forma? Nenhuma riqueza vale a saúde pública. Nenhuma riqueza vale a vida de um ser humano. Não há riqueza justificável. Não há riqueza que justifique. E nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem para enfrentar que este modelo, ele está nos matando. Não é matando como humanidade. Está nos matando como natureza. Está nos matando como sociedade. Nós teremos a coragem de enfrentar isso. Ou nós deixaremos para os nossos filhos um mundo mais poluído. Ou nós deixaremos para os nossos filhos um modo de produzir que lhes causará câncer, a nós e a eles. É isso que está em jogo aqui agora. Portanto, para além de pequenos cálculos da ordem de alguns anos, nós temos que pensar em gerações. Quando eu vejo essas crianças aqui, que tão vivamente vêm iluminar essa Assembleia, né? Elas vêm aqui da Chapada, estão aqui aprendendo cidadania, mas estão ensinando, não? Estão ensinando que é por causa e com eles e elas que nós devemos produzir um alimento de forma saudável, produzir um alimento de forma ecológica, sustentável, não poluir a nossa água e o nosso solo. Portanto, é preciso que nós aqui debatamos de que são feitos os nossos mandatos? De vaidade pessoal? Não. De responsabilidade pública. E aqui eu queria, portanto, desafiar os meus colegas parlamentares a assumirmos, de fato, em conjunto, não de forma solitária, esse desafio em nome da saúde pública, sobretudo olhando para essas crianças. Para a nova geração. Que mundo nós vamos dar para essa nova geração? Para os seus netos, deputado Roberto Mesquita. Para os seus bisnetos. Nós vamos deixar que mundo? Um mundo contaminado, mergulhado em contaminantes. Portanto, é por isso que nós defendemos uma agricultura ecológica, familiar e camponesa. Lembrando, dados do IBGE, 70% da mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Lamentavelmente, a presidente, né, nomeia uma ministra da agricultura oriunda do agronegócio. Por isso que tem 150 bi para o agronegócio e 25 bi para a agricultura familiar no orçamento de 2015. É por isso que não se fala mais na reforma agrária, e nós estamos aqui defendendo a reforma agrária. Terra liberta e água liberta. Porque este modelo econômico, este modelo de produção de alimentos, ele tem produzido dor, violência no campo. Não é por outra coisa que Zé Maria do Tomé morreu. 22 tiros. 22 tiros no dia 21 de abril de 2010, há 5 anos. Lutava, e a sua luta e o seu sangue não podem ser em vão, o seu martírio não pode ser em vão, contra este modelo. É por isso que as alegações finais do Ministério Público do Estado, e aqui represente uma representante do Ministério Público do Estado, as alegações finais do processo, já para a pronúncia, são claras. O motivo do assassinato do Zé Maria do Tomé foi sua luta. Foi a reivindicação que fazia contra a utilização intensiva, contra a pulverização aérea de agrotóxicos, que contaminava a sua comunidade e sua família, pela posse da sua terra legítima, pela reforma agrária, pela reforma da terra e da água. Eu pergunto para vocês,
nós não vamos ter coragem de enfrentar este modelo? Nós vamos ter coragem, sim, de enfrentar esse modelo. Quando eu vejo essas crianças, sabe por quê? Porque nós não temos alternativa. Nós não temos alternativa. A nossa alternativa é lutar e superar esse modelo, ou nós iremos para a história com aquele que nos acovardamos e não enfrentamos esse dilema. Portanto, nós estamos aqui, sim, nosso mandato, o mandato que o povo nos permite, ele tem obrigações. E uma das obrigações e compromissos que nós temos aqui é com os desterrados da terra, com o sem terra e o sem teto, com aquele que vive do seu trabalho, com os trabalhadores e trabalhadoras, com as comunidades, com as novas gerações. Esse nosso compromisso é inadiável. Assim como é inadiável, por exemplo, secretário Bruno, secretário João, tratarmos da, me permita a palavra direta, vergonhosa isenção total do veneno aqui no Ceará. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque já falei ao governador do estado, e eu me fio na palavra do governador. Eu sou de oposição. Você como deputado Carlos Matos, como deputado Heitor, nós somos de oposição. Deputado Silvano, deputado Roberto, mas eu tenho buscado, inclusive, fazer o embate mais aberto, mais leal possível. E eu já interpelei Sua Excelência, o governador, com relação ao aspecto específico da isenção fiscal dos agrotóxicos. Fiquei muito feliz em saber que o governador concorda que essa situação não pode permanecer. Falou de público aqui no dia 25 de fevereiro. Tinha uma posição pessoal a respeito. Portanto, secretários, como portadores, por favor, como os mensageiros de uma boa mensagem, de uma boa palavra, mensageiros de uma esperança para esse povo, um gesto fundamental é acabar com isso. Não é possível que a saúde pública seja que o prejuízo à saúde pública seja estimulado por via da isenção fiscal. Não sou eu que estou dizendo, deputado do PSOL. É o Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde. Você pode dizer, não, rasgue tudo que esse moço está dizendo aí. Não, tudo bem. Leve isso aqui para o governador. Se o senhor fizer isso aqui, o seu secretário, né, Mauro Filho, o secretário Bruno, eu já acho que demos um salto qualitativo enorme. Vamos ouvir todos aqui. Os pesquisadores, o setor produtivo, os secretários, a União Federal, está aqui representada, estava a Embrapa e aqui também o Ministério da Agricultura. Depois a gente vai aqui, obviamente, recolher todos os nomes, registrar e facultar a palavra. O Ministério do Trabalho, fundamental, tá? Estamos falando aqui do mundo do trabalho. Mas, ouvindo todos, eu queria, sobretudo, desafiar a todos. Que mundo nós queremos deixar? Que mundo nós queremos deixar? Nós queremos deixar um mundo melhor, em que a produção do alimento respeite a terra, o direito à terra e o direito à água? Ou nós vamos deixar um mundo em que a saúde pública, doutora Silvana, que é médica, vai ser cada vez mais pressionada pelos cânceres que vão chegar à mesa das pessoas por forma do alimento contaminado? É isso que justifica não só essa audiência, mas também, em boa parte, em grande medida, o nosso mandato. Muito obrigado.